pela primeira vez na apresentação na área do profissional da saúde, um médico falando dos nossos produtos, falando das tecnologias, como eles aplicam no dia a dia. Então vai ser uma apresentação, todo mundo vai ficar no mute, apenas o doutor vai ficar com o canal, o microfone dele aberto, onde ele vai fazer uma apresentação para a gente. Essa palestra, apresentação vai ser gravada, tá bom? O que eu peço para vocês? Durante a nossa conversa, durante a explicação do Dr. Paulo, pode ser que surjam algumas perguntas, pode ser que surjam algumas dúvidas. Se você quer fazer algum comentário, deixa o comentário já. Então vai ali no chat, clica ali no chat ou no bate-papo, não sei como é que está escrito no seu, digita lá, faz a sua pergunta e no final eu vou selecionar algumas perguntas para a gente passar para o Dr. Paulo. É provável que a gente não consiga responder todas essas perguntas, passar para vocês todas essas respostas, mas se tiver alguma coisa que seja interessante, eu posso perguntar para o Dr. Paulo depois, num outro dia, ele responde para mim no WhatsApp, se ele tiver disponibilidade para passar para a gente responde para vocês. Lembrando que seria interessante, e nós vamos focar bastante, no tema voltado para o Dr. Paulo. Então, o Dr. Paulo tem um conhecimento gigantesco, vocês vão ver o currículo dele, mas hoje nós vamos falar o uso das tecnologias para a área dos atletas desportivas, um atleta profissional, um atleta amador. Então, para vocês poderem compreender mais nesse assunto, tá bom? O Levi, ele voltou, eu vi que ele estava ali... Opa, peraí, deixa eu colocar... Muito bem. Levi, cadê o Levi? Agora eu perdi ele. Ele tinha acabado de voltar, eu vi que ele chegou na filial. Não sei se ele se desconectou. Ele já faz a apresentação dele. Já entrando aí. Está conectando. Então, doutor Paulo, antes de eu passar a palavra para o senhor, deixa eu apresentar para você o Levi. Aí, Levi, dá um oi para a gente aí agora. Você está na filial aí, Gustavo. Né? Bom dia, pessoal. Tudo bem aí? Eu estou desde o início aí tentando conversar e não tem dado certo. Eu estou com o pessoal hoje, Gustavo, até lá do Marabá, do Pará, o Thales, está com bastante gente aí na live. Eu deixo um alô aí para a equipe toda, inclusive o pessoal de Criciúma, eu andei vendo ele já entrando aqui também. E agora vamos conversar. Vai ser um prazer aí conversar com o Dr. Paulo. Eu ouvi o Kozuka fazendo a apresentação para ele aí da KNG, tá? Show de bola, Levi. Valeu. Então, pessoal, antes de eu passar a palavra para o Dr. Paulo, eu sei que vocês também estão ansiosos aí, deixa eu ler o currículo dele brevemente para vocês, é um currículo bastante extenso, mas para vocês terem um conhecimento aqui também do Dr. Paulo, quem que é ele, quem que vai conversar aqui com a gente. Então, o Dr. Paulo é um parceiro da Kenkopato já de longa data, sempre trabalhou conosco já por um bom tempo. Ele que é formado em fisioterapia pela Universidade de Ribeirão Preto, especialista em acupuntura e medicina tradicional chinesa pelo SEATA, especialista em esporte pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, especialista em fisioterapia esportiva também pela Unimep, fisioterapeuta das categorias de base do São Paulo Futebol Clube, ali no Refis Cotia. Ele fez mestrado em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade do Mackenzie, e esse vai ser difícil porque está em chinês aqui. Ele trabalha hoje no Henan Janie Futebol Clube. Depois o doutor fala certinho da Superliga Chinesa desde outubro de 2018. Então, por isso que hoje a nossa live, a nossa conferência está sendo um horário diferenciado, porque o doutor está lá na China. Quem acompanhou desde o começo viu ele explicando aí o caso dele. Então, doutor, mais uma vez, é uma grande honra de ter você aqui com a gente. Tenho um grande respeito pelo senhor. Muito obrigado. A palavra está contigo. Ok. Bom dia a todos. Estou muito contente de poder participar, dividir com vocês esses 11 anos, né, de experiência em trabalhar com a Kenkopato, com os produtos também, e estar junto com a família toda, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. E então é isso. Estamos esse tempo todo já há 27 anos trabalhando na fisioterapia, né? Sempre gostando muito dessa área da saúde, podendo ajudar as pessoas de uma forma ou de outra. Então, é um prazer imenso estar trabalhando com vocês e na área da saúde também. Ok? Então, eu estou esse tempo trabalhando na fisioterapia. Hoje estou aqui na China, e onde aqui tem muito, como eu fiz acupuntura também, então vem muito de encontro
as bases, né, da medicina chinesa que eu aprendi aí no Brasil e aqui procuro complementar também. E a gente vê que o uso de magneto e todos os recursos da medicina chinesa é bem presente por aqui também. E então, o que eu vou fazer uma apresentação no PowerPoint, vai ser bem sucinto, vai ser breve, depois o material vai ser disponibilizado aí, né, pelo Gustavo. Então fiz essa minha apresentação, vou fazer uma breve introdução do que é a corrente magnética, não vou me aprofundar para não estender muito, então é importante a gente saber quando vai vender para um Kenko-Bio, principalmente, a gente saber como ele funciona. Isso eu sempre friso nas palestras. É importante saber como funciona no organismo o efeito de uma corrente magnética que a pessoa que vai adquirir, é importante ela saber, né, quais são os efeitos que vão estar sendo adquiridos ali pelo corpo, pela indicação que nós estamos tendo. Depois vou falar um pouco rápido sobre o esporte, o atleta sedentário, atleta de alto rendimento, e vou mostrar o Kenko-Bio e alguns acessórios que a gente utiliza aí no esporte, não só para o atleta, né, mas para todas as pessoas. Mas para o atleta é uma ferramenta a mais que pode ter uma melhora aí na performance, no desempenho, na recuperação, né, de toda a sua vida esportiva. E mostro alguns casos clínicos que eu utilizei o Kenko-Bio. Aí depois a gente faz esse bate-papo aí com vocês. Então vou ser bem sucinto para vocês perguntarem bastante, ok? Eu vou colocar já aqui Deixa eu entrar aqui. Vou já colocar a apresentação. Só um minuto. Vamos ver se... Aí, doutor, abriu já. tá ok? Isso. Tá ok a visualização? Perfeito. Ok, então vamos lá. Então, como que a corrente eletromagnética vai influenciar, né, no funcionamento da célula, no funcionamento do nosso organismo? É aquela base que eu disse que é importante nós sabermos para a hora que você for apresentar para um cliente, não só falar o produto é bom, tá? Mas bom por quê? Então, vocês vão encontrar, né, vários tipos de clientes, eles até da área da saúde também. Então, é importante ter um bom embasamento para ter toda essa orientação e explicação. Tá? Então, como que funciona isso? A célula ela é controlada por um ambiente físico e energético, ou seja, tem a estrutura física e também a parte energética, que justamente vai fazer o funcionamento de todas essas células, né? Então, as radiações eletromagnéticas elas vão regular todo o funcionamento do nosso corpo. Regula DNA, hormônios, a formação dos tecidos, o impulso elétrico de cérebro, dos nossos nervos e das próprias células, como eu vou mostrar aqui a seguir. E lembrando, né, que o nosso corpo ele é formado por cerca de 50 trilhões de células, ou seja, nós somos um aglomerado, um amontoado de células, né? E cada uma com a sua especificidade. Então, como eu disse, a célula e os tecidos respondem a uma vasta gama de energia elétrica e magnética externamente aplicada. E aí elas são fracos emissores de energia, ou seja, o nosso corpo não emite energia, mas a energia é importante e a corrente magnética é importante para que todas as células do nosso corpo funcionem. Então, aqui é um exemplo de uma unidade de uma célula. É como se fosse um corpo revestido por uma área externa, que é a membrana, como se fosse uma pele, vamos assim dizer, e dentro tem todos os órgãos da célula. Então, cada parte do nosso organismo tem as suas células diferenciadas, mas todas elas dependem da corrente elétrica e corrente magnética para que elas funcionem. Então, toda essa troca é feita por essa parede que reveste a célula.
Quando eu disse no slide anterior, a parede que reveste a célula, que está aqui, seria, microscopicamente, seria isto aqui. Ela tem essas duas camadas, que ela vai separar a parte externa da célula, onde são os líquidos, que nós chamamos de interstício, e a parte interna da célula. Então, a passagem de todos os nutrientes para alimentarem as células, elas fazem uma passagem do lado externo para o interno e vice-versa, do interno para o externo. E vocês podem observar tudo, ó, carga elétrica, sódio, potássio, que é toda a carga elétrica, tem polos negativos, positivos. Então, aí que está aquela base da eletricidade e do magnetismo dentro da célula. Ok? E quando acontece uma lesão, um processo inflamatório, aquelas milhares de células, elas se rompem e acontece um desequilíbrio com a parte interna, com a parte externa da célula, né? Os elétrons, os nêutrons e os íons, eles não funcionam normalmente, ocorrendo todo um desarranjo que onde vem aparecer inflamação, processo inflamatório, com acúmulo de líquido entre a célula e vai comprometendo toda a região afetada, ok? Então, aquilo que eu disse, a lesão, acontece uma lesão, a bomba sódio não atua. Essa bomba, sódio e potássio, é aquela troca da parte interna com a externa. Corre uma dificuldade nesse bombeamento desses prótons e elétrons. E com o edema que vai acontecer o acúmulo intracelular. Por isso, todo aquele inchaço que a gente observa externamente, aquilo é o acúmulo de várias células inflamadas. Aí o campo magnético, com o nosso Ginkgo entra para ajudar, para restabelecer toda a polaridade interna e externa dessa célula. Então ele chega literalmente para arrumar a casa. Aí você entra, você sai, ele vai dar a homeostase, que é o equilíbrio entre a parte externa e interna dessa célula. Tá um pouquinho técnico, tá, mas depois dá para ter uma base para conversar com as pessoas. Agora aqui nós vimos a célula, a polaridade que entra, que sai, e o aparelho. Como que gera ali naquela placa do Ginkgo, como que gera um campo magnético? Eu não consigo observar esse campo magnético. Então aqui tem um modelo físico de como é o fluxo do campo magnético. Então, aqui onde está essas molas, que é justamente onde está dentro do aparelho, onde a energia vai circular e vai emitir aqui nesse traçado, que ela faz um campo magnético nesse sentido, e numa forma helicoidal, circular, o campo elétrico. Então, o campo elétrico, com a movimentação, vai gerar o campo magnético. E aqui dá para ilustrar bem, como se estivesse fazendo uma aplicação de um Ginkgo. Imagina que o Ginkgo, você olhando ele de lado, né, de perfil, o que acontece entre uma placa e outra, a troca do campo magnético com o efeito elétrico no local de onde você quer fazer a aplicação, de onde tem a indicação do uso. Ok? E vamos agora, alguns efeitos fisiológicos da utilização da corrente magnética. Ela vai estimular e regenerar as células, principalmente de colágeno. Então, poxa, nas lesões é muito importante que ela vai acelerar o efeito de cicatrização óssea, de músculo, de qualquer tipo de tecido do nosso organismo. Ela tem um efeito anti-inflamatório, lembra a célula inflamada, aquela confusão toda, então ela vai ajudar na reparação do processo inflamatório. Com isso vai provocar uma analgesia sobre as terminações nervosas.
Então, também tem o efeito analgésico, de diminuir a dor crônica ou aguda. E ela vai provocar um relaxamento muscular e antiespasmódico, aquela musculatura tensa, contraída. Então, vai auxiliar justamente porque vai restabelecer o fluxo sanguíneo, consequentemente, o relaxamento muscular. E ele é um hipotensor, justamente como da mesma forma que vai relaxar a musculatura, os nossos vasos sanguíneos, eles têm músculos que contraem os nossos vasos. Então, ele também auxilia no relaxamento desses tubos, desses vasos sanguíneos. Okay? Algumas contraindicações que são importantes. Contraindicações absolutas. O que são absolutas? Aquelas que realmente não deve ser utilizado. Em pacientes que têm marca-passo, porque o que controla o marca-passo é um aparelho elétrico, é uma bateria elétrica ali. Neoplasias, que são os tipos de câncer que acontece proliferação, né, de células neoplásicas cancerígenas. E no caso de hipotensão arterial, a pessoa está ou uma pressão muito baixa, ou tem a pressão lá 10/6, quando está com a pressão baixa também tem que ter esse cuidado. E as contraindicações relativas, quer dizer, vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, há pessoas que não têm tolerância aos efeitos. Tem paciente que relata que sente algum incômodo, alguma coisa que não está legal, e é relativa porque às vezes não está bem colocado, às vezes se o paciente tem uma dor na coluna, se você coloca o Kenkobil ele sentado ou de uma forma que ele não está bem posicionado, isso vai causar incômodo, a pessoa não vai se sentir bem e aquilo ela vai ter essa sensação que não está ajudando. Então é uma atenção que tem que ter em relação à tolerância ao efeito do aparelho. Só voltando aqui na tolerância, um exemplo é o Kenko Drive, que a gente utiliza no estofamento do carro ou numa poltrona. Isso por experiência própria, na família, alguns idosos, poxa, eu coloquei lá o Kenko Drive, bonitinho, na poltrona, em casa, só que não ter a tolerância ao efeito. Então, o que nós fizemos? Colocamos na cama, né, como se fosse a manta. Colocamos na cama, ligou o Kenko Drive e aí teve um efeito que a pessoa precisava ter e com bons benefícios. Caso de embriaguez, porque tende a pessoa estar com a hipotensão, a pressão abaixa, ela está numa fase aguda ali, o fígado tentando trabalhar a mil, né? E as hemorragias, pela questão da vasodilatação que promove, ok? Então, essas são algumas contraindicações relativas, certo? E também outra coisa que eu acho super importante, eu como fosse um cliente, eu gostaria de saber comprar um produto, principalmente na área da saúde, é um embasamento científico. Tem comprovações, tem pesquisas que aquilo funciona, não é uma coisa empírica. Ah, isso é bom, porque o fulano usou, foi bom, tal, não. Tem todo um trabalho científico por profissionais, cientistas, mostrando realmente a eficácia do efeito da corrente magnética. Tá? E isso está ao alcance de todos nós, quem é da área da saúde, quem não é da área da saúde também. Da mesma forma, pode ter um cliente que é da área da saúde, você pode apresentar alguns trabalhos que mostram essas evidências. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos que todos podem ter esse acesso. O Google, né, que é uma ferramenta que temos aí para conseguimos encontrar qualquer coisa que precisamos. E a gente digita lá corrente eletromagnética, vai aparecer um monte de item, um monte de tipo de assunto. E assim, nós podemos especificar um pouco mais. Então, tem alguns sites que mostram isso aqui, depois, né, todos vão poder ter acesso,
alguns sites que mostram alguns artigos específicos na área de eletromagnético. Um exemplo aqui embaixo, ó, eu digitei lá, eletromagnético. Apareceram, ó, 18 artigos relevantes de 9.400 encontrados. Ou seja, tem bastante material, certo? Aqui quem é da área acadêmica procura bastante nesse periódico que é da CAPES, magnetoterapia, que aqui apareceram 33 trabalhos. Aí aqui eu vou mostrar alguns exemplos de que tipo de trabalho a gente encontra. Eu vou mostrar para um cliente, poxa, eu vou visitar um fisioterapeuta, eu vou levar alguns artigos ali para ele, mostrando o uso da corrente da corrente magnética. Por exemplo, lá, a magnetoterapia, a técnica contra o desgaste físico no futebol. Isso aqui é um site que chama Futebol Interior. Muitos preparadores físicos, fisioterapeutas publicam trabalhos nesse site. Então, aqui mostra uma alternativa de reabilitação que está sendo utilizada no futebol, tratando-se da magnetoterapia. Um outro exemplo, aqui mostrando a magnetoterapia na área esportiva, né? Um jogador espanhol, na Espanha, a magnetoterapia já é muito difundida há muitos anos. Então, aqui mostrou o trabalho que um atleta fez para recuperar uma lesão. E, de carona, mostrou aqui em um hospital italiano, foram 7.000 pessoas que sofriam de algumas patologias e alcançaram resultados positivos em mais de 90% dos casos, associando o tratamento convencional, o tratamento que eles fazem com medicação, com exercício, com todo tipo de tratamento, incluindo a magnetoterapia. Então, é uma ferramenta que vem agregar, as pessoas não vão parar de fazer os tratamentos, não podem deixar, vou deixar de tomar um remédio e trabalhar só com isso. Não. Isso é uma ferramenta que nós temos para trabalhar associado. Ok? Mais alguns exemplos. O uso da magnetoterapia em cervicalgias crônicas, aquelas dores que são crônicas, que é difícil melhorar e tal. As propriedades magnéticas mostram que há uma melhora significativa em todo esse processo. Lembra, da analgesia, a melhora da condução elétrica no nervo. Então, associado com um caso de cervicalgias, exercícios posturais, uma orientação é muito eficaz. Isso aí eu vejo no meu dia a dia como fisioterapeuta também. Mais aqui, tratamento de osteoartrose, com a eletromagnetoterapia. Vou passando rápido aqui. Uma revista cubana também mostrando o uso da magnetoterapia em afecções articulares. Certo? Então, tem muitos. O mecanismo da magnetoterapia no processo inflamatório. Muitos acadêmicos já estão fazendo trabalhos de conclusão de curso, de graduação, de pós-graduação na área de reabilitação, fisioterapia, e já utilizando. Tem um professor na Santa Casa de São Paulo que ele utiliza muito, todo o trabalho dele é sobre a magnetoterapia. É possível esse recurso fazer parte da rotina de um fisioterapeuta brasileiro? Sim, isso nós mostramos para os colegas. No Brasil é um recurso relativamente novo, diferente de Estados Unidos, Espanha, como citei, Japão, aqui na China também, né, de uma outra forma que eles utilizam a magnetoterapia. Então, no Brasil ainda é uma coisa muito nova que está se utilizando e muito eficaz. Ok? Então, passamos a essa parte mais chata, né, assim, mais científica, como funciona a célula e as aplicações, indicações, mas isso nos dá uma boa base, né, para estar conversando, como eu disse, com os nossos pacientes ou com os clientes. E vou mostrar agora algumas imagens de alguma aplicação prática do Kenkobio e da linha Photon.
Aqui eu estou mostrando o tratamento de entorse do tornozelo, né? Vale lembrar que eu estou falando como um fisioterapeuta, então isso é um recurso que podemos ter nas clínicas de fisioterapia e também em casa, orientar o paciente, ele faz o tratamento dele, mas em casa também é orientado a ele continuar a utilizar este recurso. Fraturas, tem muitos trabalhos que mostram que o uso da magnetoterapia acelera o processo de cicatrização. Agora vocês já sabem como, certo? Então, casos que nós tivemos com atleta de fratura aqui nesse quinto metatarso, que é muito comum no futebol, às vezes é difícil cicatrizar, tendo que até fazer cirurgia para colocar um fio metálico para estabilizar. Então, a magnetoterapia ajuda a acelerar o processo de cicatrização óssea nesse caso. Dores articulares, né? A forma que pode ser colocada, tem várias formas que podem ser colocado o Kenkobil, nessa forma circular, você pode fazer como se fosse sanduíche, se você tiver 2 aparelhos, você pode associar 2 aparelhos, que o efeito também é excelente, que há toda aquela troca daquele campo magnético com 2 aparelhos. Lesões musculares para ajudar a reparar o tecido, tirar a dor. Aqui não mostra, mas a perna desse atleta, ela estava totalmente roxa, porque é aquele sangue que extravasa quando tem um rasgo muscular, como falamos, né? Então isso vai ajudar em todo esse processo. Uma forma, nesse caso, longitudinal, acompanhando todo o trajeto do músculo. Lombalgia. Aqui o paciente, uma postura que de outra forma ele não conseguia ficar. Então você, né, orienta o seu cliente, o seu paciente a sempre uma boa postura, um bom acoplamento do aparelho para melhor aproveitar todo o campo magnético que está sendo feito na região do tratamento. Aqui nós associamos iontoforese. O que é iontoforese? É justamente a aplicação aqui são pomadas de anti-inflamatório associado com o uso do Kenkobil. Não sei se vocês conseguem perceber, aqui é um entorse de tornozelo, essa área está toda roxa, então, além do efeito eletromagnético do Kenkobil, você também tem o efeito da medicação anti-inflamatória. Isso é sempre importante ter orientação para usar qualquer medicamento, mesmo sendo tópico, não deixa de ser um medicamento. E também alguns produtos, né, os comecêuticos, né, que a Kenkopato, o Folton tem, vem também de encontro a podermos associar tudo isso. E aqui é uma combinação de técnicas. O que eu utilizei aqui? O Kenkobil. O número 1 aqui é o que popularmente a gente conhece quem vai fazer fisioterapia, vai fazer o choquinho, que é um aparelho de TENS, né? Que é um aparelho que faz uma analgesia através da contração muscular. O 2, o Kenkobil. E o 3, a bermuda com fóton. Então, há uma associação de todo esse efeito aqui que vai... Isso que é o que é o tratamento de um atleta? O que vai diferenciar de um não atleta? É justamente isso. Nós temos essas técnicas, esses recursos para utilizar. O atleta, ele precisa voltar ao esporte dele o quanto antes, principalmente o atleta de alto rendimento, o atleta profissional, que não é que ele não pode ficar parado, é que o atleta parado, ele tem um custo para o clube, um custo que ele não vai aparecer. Então, isso que é o diferencial do tratamento no atleta, ele fica o dia inteiro com um profissional da área em tratamento. Então, quando temos um recurso igual a esse que nós temos aqui, um Kenkobil, os acessórios das roupas, isso ajuda bastante na aceleração da recuperação desse atleta. Certo?
E aqui uma outra associação. O Kenkobio fazendo o campo magnético junto com a acupuntura. E aqui o profissional da acupuntura também pode fazer essa associação do uso. Não vai esquentar a agulha, porque o efeito do Kenkobio ele é atérmico, ele o efeito não é gerar calor. O paciente fala, doutor, não está esquentando, não estou sentindo calor. Aí a explicação, você não tem que sentir calor, o efeito é um campo magnético. Mais para frente eu vou mostrar como você pode mostrar isso para o seu cliente. Tem algumas formas, mas eu tenho uma forma bem prática que dá para entender bem. Vou mostrar mais para frente. Tá? Então é importante isso. Doutor, não está esquentando. Não é para esquentar. Ok? O tempo de aplicação é o tempo que eu utilizo nas sessões. Quando são queixas agudas e subagudas. O que é aguda? É no primeiro dia, no dia que machucou, quando não se sentiu bem, até o dia seguinte. Nos 2 primeiros dias, a gente enquadra como aguda e subaguda. A gente começa aí com o uso de 5 a 10 minutos e assim depois vai ampliando conforme a necessidade e o tempo. E as queixas crônicas, ou seja, a partir ali do 3º dia, aí você já pode aumentar para 15 a 20 minutos, 2 vezes por dia, pode dar para utilizar. E tem várias técnicas, você abre com 5 minutos na planta do pé, 5 minutos sobre a cabeça para estar. Aí tem alguns colegas que têm essa palestra mostrando justamente isso, né? Iniciar o uso do Kenkobio, 5 minutos na sola do pé, 5 minutos na cabeça, para você fazer toda a ligação da Terra com o céu, que faz toda a parte do complexo do campo magnético terrestre, né? Isso é um assunto para uma outra conversa, né? O que mais que nós podemos ter aí à disposição para associar os nossos recursos do Kenkobio com um atleta? Poxa, eu preciso recuperar esse atleta, ele precisa estar bom logo e tal e tal. Então, a Kenkopato e a Photon nos disponibilizam justamente esses outros itens que podemos estar associando, né? Que seria a joelheira, no caso de um paciente ou uma pessoa que tem queixas de dores articulares, nós temos à disposição o Photon suporte, a joelheira, a cotoveleira, pessoal que gosta de jogar tênis, geralmente tem aquela dor no cotovelo, que chama tênis elbow, que é o cotovelo de tenista. Essa órtese vai auxiliar bastante. Além de proteger, ela já vai estar auxiliando no tratamento através do efeito do Photon, que está impregnado nesses tecidos. E as palmilhas, né? Os pontos magnéticos, nós sabemos que na planta do nosso pé, nós temos a reflexologia, ou seja, na planta do nosso pé, na palma da nossa mão, na orelha, nós temos todo o nosso corpo representado por pontos. Então, essa palmilha vai estar estimulando ali durante o uso cada um desses pontos, ajudando, auxiliando naquele equilíbrio da energia, que é o Yin e Yang. O que mais que temos de produtos? A camiseta, o pessoal que gosta de fazer uma caminhada, ou mesmo para o trabalho, você pode usar ela por baixo da roupa, não só para atletas, né? Estou dizendo isso para todas as pessoas de forma geral. Um boné, você vai fazer uma caminhada ao ar livre, poxa, usa o boné com Photon. Une o útil ao agradável, que vem muito ao encontro aí do dia a dia nosso. Um outro exemplo, a bermuda, que essa bermuda ela vai auxiliar fisiologicamente como? Ela promove um aumento da temperatura local, o atleta, o esportista sente a musculatura aquecida e isso ajuda a evitar a lesão muscular. Melhora a flexibilidade e a capacidade da musculatura contrair e se alongar. E evita eritemas, que são aquelas assaduras que podem acontecer. Da mesma forma, da bermuda, tem o coxal, né, do Photon Sport.
E os produtos das massagens regenerativas, com o Photon Body, o Photon Legs, que isso aí ajuda principalmente depois da atividade. Quando você precisa fazer uma massagem de drenagem, algum relaxamento, esse é um recurso fantástico para estar auxiliando aí os atletas e todas as pessoas. Você trabalha o dia inteiro, seu cliente trabalha o dia todo, chega do trabalho, perna pesada, utiliza esses produtos que vai auxiliar. E hoje, e também os produtos Photon Juice, o chá, e algumas pastilhas que colocamos em água, né? Então, estamos cuidando também da hidratação, né? Da hidratação dos nossos atletas. E os Photon Sticks, que aí, poxa, mais uma ferramenta que o acupunturista pode ter. Não só o acupunturista, mas a orientação, né, de todos nós para nossos clientes. Mas em pontos de acupuntura, nós utilizamos o Photon Stick também para fazer o estímulo dos pontos energéticos que são da acupuntura. Aqui nesse caso específico, mostrando os trajetos do meridiano de bexiga, que é responsável por várias coisas no nosso organismo. Certo? Então, nós temos, eu falei, né, de atletas, então nós temos os atletas amadores, que são as pessoas que praticam esporte ali no final de semana, ou brincam, mas não se preparam para praticar esse esporte. E hoje em dia, o principal esporte que estamos praticando é o home sport, né? É o nosso esporte caseiro. Acho que muitas pessoas que não praticavam passaram a praticar justamente de ver tudo isso que está acontecendo hoje, né, com todo mundo. Então, startou aí atletas caseiros e nós, como profissionais, sempre procurando colocar em internet, na televisão, orientações para que também ninguém se machuque, né? Sai fazendo exercício aí sem saber como, simplesmente pega e faz, não. Então, é sempre bom tá procurando, consultando um profissional para ter um exercício eficaz em casa que também não se machuque. E para ajudar isso tudo, né, os produtos aí que nós temos à disposição através da Kenkopato aí, né? Então, esses atletas, no caso, quem gosta de correr, o índice de lesões que tem, entorse muscular, lesões no joelho, fasciite plantar, que é a inflamação na planta do pé, poxa, olha, aí já utiliza o quê? Aquela palmilha, né? Um cliente seu, um paciente que tem essa queixa, uma palmilha já vai ajudar no dia a dia dessa pessoa, certo? Então, aqui no caso de lesões de corrida, mostrando onde tem maior incidência, lógico, no membro inferior. Quem joga tênis, vão aparecer mais lesões, mais problemas em ombro, um pouco em joelho também. Então, cada esporte tem a sua característica de onde sobrecarrega mais. E tem aquele atleta sedentário, né? Esse atleta aqui dá muito trabalho para toda a área da saúde, né? Aquele atleta que está ali na frente do computador e bate recorde de 4, 5 horas na frente do computador e imagina toda a consequência ruim que isso traz, né? Aí temos aqui umas estatísticas, 83% da população brasileira adulta é sedentária, segundo a Organização Mundial da Saúde. 71% das causas de morte mundial que supera o tabagismo. Então, 71% das causas de morte é decorrência ao sedentarismo. 25% a 40% estão nos países desenvolvidos. Por quê? Esses países mais desenvolvidos são países mais ricos, as pessoas têm mais possibilidade de ter computador, carro, todas essas facilidades que em outros lugares com mais dificuldade, as pessoas têm que andar mais, não tem recurso, então não fica dentro de casa, sai, conversa com vizinhos, vai em outros lugares, então tem uma vida ativa melhor. Então, por isso a incidência maior nesses países mais desenvolvidos, mais ricos, né? Então, a consequência ali do sedentarismo, que é a obesidade, perda de massa muscular, problemas cardíacos,
dores articulares e musculares, que você passa aquele tempão naquela postura, isso vai te causando toda uma má postura, o estresse que isso gera e a hipertensão arterial, que vem como consequência, principalmente aí de obesidade, colesterol. Ok? Aqui já entramos em alguns casos clínicos. Aqui foi um atleta, ele teve uma fratura na bacia, uma fratura aqui no osso do quadril. Não sei se vocês conseguem perceber uma mancha escura, isso aqui é onde teve a fratura. No próximo slide dá para ver, aqui dá para ver bem. Tem uma parte escura aqui onde aconteceu a fratura. Isso é de um atleta jovem. E aqui mostrando, fez todo o tratamento com os recursos da fisioterapia, exercícios, mas com a aplicação diária do Kenkobil, que eu utilizei com esse atleta. Então aqui anteriormente o local da fratura, comparando com essa área mais branca, é onde formou, onde cicatrizou o osso, onde teve a consolidação da fratura. Okay? Então, um exemplo prático de resultado. Aqui é um paciente, não é atleta, né? Um senhor de idade que teve uma fratura aqui na patela. E lá, toda a terapia e nosso Kenkobil ali fazendo todo o trabalho dele. E com isso facilitou para mim para ensinar o paciente a fazer os exercícios. Então, logo ele passou a andar, teve uma recuperação muito rápida, ele mesmo relatava isso, pena que não tenho isso em vídeo. Dia a dia era visível a recuperação e a melhora dele. E aqui, eu deixei, eu não contei lá atrás, na minha apresentação, eu deixei para falar nessa tela. Por que eu coloquei aqui? Pô, o doutor é São Paulino? Também. Mas aqui foi para mostrar o quê? Esse atleta aqui ele tinha 17 anos. Que hoje todos quem conhece o futebol é o Lucas Moura, que joga no Tottenham, na Inglaterra. Aqui, quando ele ainda era garoto, era só o Marcelinho, ninguém conhecia ele. Então, lá em 2009, foi quando eu conheci, né, a família Kozuka, né, e então eles foram até o São Paulo, que eles queriam justamente mostrar o uso do material, todo o equipamento da Kenkopato. E Kenkobil, as bermudas, eu lembro na época tinha o Photon Dome, né? Que é aquela cabine, né? Então, resumindo, o que nós fizemos? Nós tínhamos um campeonato que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, de 2009. Então, a Kenkopato disponibilizou para todos os atletas, isso eu digo em torno de 28 atletas, bermudas para que eles utilizassem durante toda a preparação e durante o campeonato. É um campeonato, tem jogo quase que dia sim, dia não, então não tem tempo para recuperar, o desgaste é muito grande, a tensão dos meninos que estão sendo vistos na televisão, então tem o estresse psicológico, o estresse físico, então veio muito de encontro à utilização do Kenkobil, que eu utilizei, e também as bermudas nos treinamentos e nos jogos. Então foi feito até hoje, as bermudas são pretas, né? Não sei se tem outras cores, mas na época foi feito na cor branca, especialmente para os atletas, porque tinha que ser da mesma cor do uniforme. Então a Kenkopato disponibilizou esse produto na mesma cor do uniforme, todos os atletas utilizaram, e eu perguntava para eles, o que você sentiu com a bermuda? O que você sente com a bermuda? Eles relataram que eles sentem que a perna fica aquecida e dá a sensação de leveza na perna. Isso é o relato dos próprios atletas. E então, isso tudo, a perna aquecida, favorece ao quê? A não ter distensão muscular. Nós não tivemos casos de lesão muscular, só de trauma, porque no jogo, como pode ver aí na imagem, o contato físico é inevitável. Então, os casos que tivemos foi só por trauma no jogo. E lá no final, nós fomos campeões. Todo mundo usando as bermudas da Kenkopato, né, com Photon.
E em 2010, em janeiro de 2010, podem procurar lá no Google, São Paulo campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E foi muito gratificante e fiquei muito feliz em ter esses recursos à minha disposição para utilizar. Até hoje, agradeço a todos por isso também. Certo? E aqui, o uso domiciliar. Aqui estou eu com a minha filha, que ela teve uma fratura. Não sei se vocês conseguem visualizar uma área mais escura, onde eu estou passando essa bola. Segundo metatarso. E em casa usamos o Kenkobil. E ela, o colchão dela, né, o colchão da Kenkopatos também, e outro, né, aproveitando o que temos à disposição, além daquilo que eu mostrei, o repouso é importante, o dormir do atleta é importante, de todos nós é importante termos um bom sono. E também os travesseiros, as mantas e os colchões vêm justamente para completar tudo isso que falamos até agora. Você trabalha e depois descansa bem fazendo o tratamento durante a noite. Então, em casa também teve a nossa aplicação aí do Kenkobil. Tá ela aqui, feliz da vida indo para a escola. Okay. Aí aqui, aquele exemplo prático que eu falei, como que eu vou mostrar para o meu paciente que está gerando um campo magnético? Junto com o aparelho tem um ímã, né, que a gente coloca, ou isso, ou aquele outro que detecta através de um sinal sonoro o funcionamento ou não. Mas aqui eu vou mostrar o que eu fiz. Eu peguei um ímã, eu colei um pedacinho de esparadrapo nele para você ver o que vai acontecer com o ímã. Então eu vou soltar aqui. Eu tirei o ímã dali dentro. E aqui está um ímã, que é um ímã redondinho. Colei um pedacinho de papel nele. Eu vou mostrar aqui, olha lá. O ímã e um pedacinho de papel colado nele. Ok? Aí eu liguei o Kenkobil, deixei ele numa posição. O Kenkobil que está ligado. Aí eu estou fechando como se fosse uma aplicação circular. Ó, escute uns sons aqui. Olha o que acontece. Além de vibrar, olha que interessante. Ele está girando. Lembra aquele efeito helicoidal? Aquele efeito que eu mostrei lá naquele exemplo físico? Aqui, ó, o que acontece. Além de vibrar, olha que ele está girando. Ó, eu vou fechando o campo magnético. Olha que interessante. Fechei completamente, ele começou a girar no sentido ao contrário. Então, é isso que acontece internamente e nós não conseguimos ver nem sentir. Por isso que não é térmico, você não tem que sentir calor. É o efeito magnético ali que temos à disposição. Aqui é a mesma coisa. Acho que aqui dá para ver um pouquinho melhor. Olha lá. Ok. Então é isso. Acho que foi um pouco cansativo, um pouco longo. É isso, doutor. Que apresentação. Então, acho que é o que eu tentei colocar o que eu gostaria de ouvir, como se tivesse um contato pela primeira vez ou para revisar algumas coisas. Show. Espero poder ter ajudado e agora vamos conversar aí, estou à disposição. Legal, perfeito. Não, o pessoal tem gostado, o pessoal já está deixando aqui bastante elogio. Eu mesmo, o Kozuka sempre fala, quando a gente está, às vezes, nos simpósios que nós fazemos, a gente está sempre atento na apresentação, mas sempre está acontecendo alguma coisa que a gente está no operacional, né? Aqui a gente fica focado 100%, então um conteúdo muito rico, a gente tira muito aprendizado. Até já quero ver com o doutor logo que acabar aqui a gente conversar de fazer uma apresentação dessa para a nossa equipe dos Estados Unidos. Acho que vai ser bastante rica para o pessoal de lá também.
mas bem bacana. Nós temos aqui algumas perguntas. Pessoal, vai deixando aqui as perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, se eles quiserem fazer algum questionamento, deixa aqui no bate-papo. O pessoal fez já alguns elogios. Aí, doutor, nós tivemos um caso aqui, não sei se o doutor pode nos explicar como é que funciona. Ele queria perguntar que é o seguinte, ele tem um conhecido dele, um parente dele, que tem um plexo braquial no braço direito. Sofreu uma lesão por um acidente e ele vive o dia inteiro, 24 horas com dor. Ele está perguntando se as terapias, a magnetoterapia, a fototerapia, pode auxiliar numa situação como essa, como plexo braquial. Sim. O plexo braquial, uma lesão do plexo braquial, o que é? É a parte do nervo que sai dessa região cervical que alimenta todo o nosso braço. Igual lá na perna tem o plexo ciático, então tem o plexo braquial. Então é a inervação que alimenta todo o nosso braço. Então, assim, essa lesão, ela tem vários tipos. Tem uma lesão parcial que só acomete a parte externa, porque a eletricidade, o impulso elétrico dos nossos nervos, ele é diferente do sangue. O sangue, o que acontece? Ele passa por dentro dos vasos. O impulso elétrico, não. O impulso elétrico, ele passa por fora. Ele vai saltando por fora do nervo. O nervo, na anatomia, é como se você pegasse um fiozinho de um macarrão, de um espaguete. O nosso nervo é igualzinho aquilo lá. Ele é sólido, ele não é oco. Então, o nervo, a condução elétrica é por fora. Então, tem alguns tipos de lesões, que é uma lesão que só acontece o amassamento, é igual quando tem a hérnia de disco, pode ter a hérnia de disco cervical que acomete o plexo braquial também. Então, a condução elétrica ela é só interrompida. Então, você descomprime isso e gradativamente volta. Tem a lesão também que quando tem um corte desse nervo, aí já a regeneração já é mais comprometida, que aí passa a não ter a condução dessa eletricidade. Mas se o paciente tem sensação de dor, tem movimentação, quer dizer que o plexo braquial está preservado, apenas a condução elétrica que está acometida. E sim, a associação da magnetoterapia ajuda bastante. Viram lá na apresentação? Todas as nossas célula nervosa, célula óssea, muscular, todas dependem do impulso elétrico para funcionar. Então, ele vai ajudar nessa reorganização das células, dos axônios, das células responsáveis pelos nossos nervos. Bacana, doutor. Bem bacana a explicação, a gente consegue compreender mais a fundo. Então, ele pode passar... no caso, ele está falando que ele perdeu a movimentação nos braços. Então, você acha que ainda pode estar ainda mais comprometido? É que é difícil a gente falar assim sem saber, né, do caso direitinho, mas é importante sempre conversar provavelmente deve estar em tratamento com fisioterapia, com neurologista ou ortopedista, e saber se justamente, através até de exame de eletroneuromiografia, se tem a condução elétrica preservada ou não. Então, aí sim pode ajudar como um fator associado a outras técnicas de tratamento, né? Então, precisaria estar sabendo melhor sobre esses casos, assim. Claro, com certeza, mas ele tem uma visão geral. Nós temos um caso também, se o doutor pode explicar aqui para a gente, também já viu alguma situação como essa, como osteoponia grave. Ele quer saber se serve para cartilagem do joelho, diminui dor, tem algum benefício com esse? Eu acho que aí se refere à osteopenia, provavelmente seja isso, né? Pode ser, pode ser. Que a osteopenia, o que é? É a falta de cálcio, né? É a diminuição de cálcio no osso, que depois leva à osteoporose. Primeiro a gente tem a osteopenia, que é a diminuição do cálcio no osso. O nosso osso é um armazém de cálcio, né? É um depósito de cálcio. Então, a osteopenia pode futuramente levar à osteoporose, que é onde acontecem aquelas fraturas. Então, como o efeito magnético, qual que é uma das indicações dele? Regeneração, ajuda na formação, na regeneração de tecidos. Então, o osso é um tecido. Então, tem esse auxílio. Mas, lógico, não só isso.
tem que fazer um exercício direcionado. A carga no osso é importante para que fortaleça essa parte de cálcio. Então, por isso que é importante a atividade física. A atividade física, aquele impacto que temos no osso, isso é bom, porque fortalece. E consequentemente, ajuda a preservar a cartilagem. Ele não vai, porque a nossa cartilagem, ela é avascular, ela não tem irrigação na cartilagem. Então, quando tem algum desgaste de cartilagem, infelizmente, não vai ser recoberto por cartilagem de novo. Pode ser recoberto por algum tecido fibroso, como se fosse uma cicatriz, um tecido diferente da cartilagem. Então, todos esses cuidados podem preservar que não agrave mais essa degeneração de cartilagem, no caso de joelho, quadril, que são as mais comuns, né? Bacana, doutor. O Paulo, ele fez uma pergunta aqui, quanto ao uso do Kencobio, como o senhor tem algum procedimento que gosta de começar aplicando pela cabeça, começa aplicando pelos pés, ou é de caso a caso? Como que você indicaria? Isso até foi uma palestra, né, de colegas que eu vi também, que eu passei a entender e a incorporar, né, na aplicação, que é até, né, nosso saudoso Dr. Carlos, né, e aprendi muita coisa, fantástico professor que nós tivemos. E então, é sempre assim, abrir 5 minutos na cabeça, 5 minutos na planta do pé, justamente porque a corrente magnética, o campo magnético feito pelo Kencobio, ele está integrado ao universo, né? Se você vê o globo terrestre, ele é envolto por um campo magnético. Então, essa aplicação você vai estar associando o efeito magnético celeste e o da Terra, o campo magnético da Terra com o celeste. Você faz já um equilíbrio, depois aplica no local onde a pessoa tem a queixa. Aí naquele tempo, 10 minutos, 15 minutos, por 2 vezes por dia, 20 minutos cada aplicação, de um caso mais crônico, né? Então, eu tenho feito assim nas minhas aplicações. Bacana. E, doutor, o senhor já pegou algum caso do que a gente chama, que não sei se seria o termo técnico correto, de aglutização da dor? A pessoa está com alguma dor, vem com a aplicação do Kencobio, alguns casos acaba acontecendo isso, essa dor aumenta e depois ela começa a diminuir gradativamente. O senhor já viu casos como esse? Sabe explicar o porquê que pode acontecer isso? Uhum. Isso seria a agudização da dor. Então, é uma dor que está ali crônica, a energia estagnada, as células elas estão inflamadas, não conseguem fazer aquela troca de energia. Então, que são até os clusters, né? Que a gente usa bastante esse termo, são os clusters. Então, o que a gente faz? O Kencobio, ele não promove uma vasodilatação, melhora da vascularização. Então, isso ele quebra as moléculas. Então, isso não deixa de ser um processo inflamatório que você está causando naquela lesão crônica. Por isso que em lesões, em casos crônicos, auxilia, porque ele vai reagudizar, ele vai reinflamar, aí vem a dor, aquela sensação, poxa, eu usei e piorou. Mas não, temos várias técnicas, não só, tem alguns aparelhos da fisioterapia que também promovem isso. Eles fazem inflamar, que é para depois diminuir de vez toda essa aglutinação, esse cluster aí que está bloqueando. Perfeito, bem interessante. E doutor, a gente já passou do tempo que o senhor tinha disponibilizado para a gente, mas deixa eu fazer uma última pergunta mais por curiosidade também. Quando o senhor chegou aí na China, começou a analisar a medicina aí oriental, também na área de fisioterapia, você consegue notar que tem alguns tratamentos, alguns procedimentos que eles fazem de maneira diferente? Aqui eles valorizam muito assim, não é o tratamento natural, mas eles valorizam muito assim, tomar água, nunca água gelada nos treinos, nos jogos. Eu estranhei porque não tem gelo
Então, isso eles valorizam o tratamento energético, essa palavra que eu quis buscar. Então, a água fria, ela traz um yin, né? Ela agrava vários casos. Então, eles tomam água morna. Para o treino, eles vão lá tomar água. Os jogadores, nós temos jogadores brasileiros que eles demoraram a acostumar com isso. Então, todos os recursos que eles usam tem muito totalmente vinculado com esse equilíbrio energético, né? Então, eles usam pastilhas de ímã, pedaços de ímãs grandes em alguns casos, e associado sempre com acupuntura, muita massagem. Então, eu me deparei com tudo isso bem diferente, mas como eu tinha formação de acupuntura, então foi mais fácil a adaptação, porque eu tive que adaptar a medicina ocidental que eu aprendi aí no Brasil com o que eles utilizam aqui, sempre respeitando, então tem aquela troca mútua, né? Que bacana, doutor, que bacana. E vamos para a última pergunta. Aqui, claro, o pessoal fez algumas perguntas também. Se vocês tiverem, manda no nosso particular, aqui no meu WhatsApp particular, ou do líderes, o líderes de vocês, que eles vão entrar em contato com a gente. O doutor Paulo também pode responder depois com calma. Mas a última, você está falando assim, ó, levando em consideração a sua resposta sobre a cartilagem e a estimulação magnética, teria algum benefício, ou qual benefício teria na preservação do líquido sinovial? Em relação ao líquido sinovial, isso está sendo constantemente produzido pelo nosso organismo. Então, o efeito da corrente magnética vai justamente auxiliar nessa melhora da circulação. Geralmente, paciente com problemas de desgaste de cartilagem tem dor articular. Então, indiretamente, a corrente magnética vai auxiliar nesses pontos e melhorando também, né, a viscosidade, né, do líquido sinovial, por todo o efeito fisiológico que a corrente magnética promove, né? Que bacana, doutor. Então, antes de eu finalizar, antes de nós fazermos os últimos agradecimentos, Kozuka, queria perguntar para você se você quer falar alguma coisa, adicionar alguma coisa. Quero. Doutor Paulo, ouvindo a sua explicação, e como o Gustavo falou, como a gente está agora na tela, então a gente está com o fone ouvindo, então o foco fica muito assim, evidente, o aprendizado e o conhecimento ele se enriquece dentro de nós, né? Mas na sua explicação eu fui buscar como que eu cheguei até o senhor e não poderia deixar aqui um agradecimento muito especial, porque quem me apresentou o senhor foi o Dr. Rosan. Eu lembro que eu fiquei mais de um mês com o Dr. Rosan lá no São Paulo Futebol Clube, fazendo as explicações, explicando para ele o que eram os efeitos da tecnologia Photon Ion, do Kenkobio. Ele falou: olha, Kozuka, é o seguinte, nós vamos fazer esse trabalho, mas nós vamos começar, depois de um mês de estudo e análise, falou, nós vamos fazer um trabalho com um colega meu, um amigo de muitos anos, que também é do São Paulo Futebol Clube, e você vai falar com o Dr. Paulo. Eu tenho conversado com o Rosan pouco, através do Facebook, tem o WhatsApp dele, e agora, lembrando de como eu cheguei até o senhor, não podia deixar o agradecimento aqui, que está sendo gravado esse vídeo, para o Dr. Rosan. E, na sequência, em virtude também das minhas viagens para os Estados Unidos, fiquei muito tempo sem falar com ele, vou fazer um áudio para ele, que ele também deve estar em casa com a família, para agradecer a ele, né, e a você, e depois do seu empenho. Eu lembro que lá em 2009, quando nós fomos fazer essas bermudas lá para o time de base do São Paulo, eu lembro que foi feito um lote somente dessa cor, em virtude do uniforme oficial do São Paulo que estava jogando. Ficamos muito felizes depois com o resultado, que ele foi campeão, né? Claro que não foi por causa dos efeitos, mas acho que tudo é uma soma, né? Um entusiasmo. O time estava numa fase muito bacana, e você também nos recebeu. Levamos todos os equipamentos lá. O Photon Dome ficou lá mais de anos. E mesmo depois que nós encerramos todos os trabalhos com o time do São Paulo, você acreditou no time, acreditou em todo o estudo que foram feitos,
as tecnologias, os estudos, falou, não, eu lembro que o Takashi tocou esse projeto mais a fundo com você, de ir praticamente mensalmente no São Paulo Futebol Clube. Você levou esse trabalho para a sua clínica, levou para a sua vida, levou para a China, e a sua esposa também se envolveu, depois a sua filha, estava em todo o simpósio. E quero agradecer aqui, então, se não fosse o Rosanto ter nos recebido e ter indicado você, nós não teríamos conhecido essa família maravilhosa que é a sua família. E é muito bacana, eu fico muito feliz, você não sabe a emoção que eu tô de poder ver, né? Reencontrar você aqui, mesmo você estando na China, mas você falou, Kozuka, olha, eu estou precisando desse produto aqui, que é para minha esposa aqui no Brasil, e é gostoso ouvir isso e poder encaminhar. Fiquei feliz ao que você mandou aquela foto lá, usando a faixa aí na China. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu achei bom que ela esqueceu aqui esses produtos dela. Eu achei bom, porque aí eu estou usando. Legal, bacana. E se você puder dar mais uma força para nós, aí, Gustavo, querendo conversar com o nosso time dos Estados Unidos, está evoluindo bem também, né? Mas se você puder dar mais uma força para nós aí, desde já agradecer você. Obrigado, doutor Paulo. De nada, eu que agradeço. Legal, doutor. Então, antes de eu fazer também o encerramento, eu guardei aqui um comentário final, também para você ver um dos agradecimentos do próprio público, né, do pessoal que está acompanhando a gente aqui. Então, vou ler para você aqui o comentário do José Roberto Tavares Lima. Fui convidado pelo Aleixo, que fez meu curso de magnetoterapia clínica no SEATA e trabalha com produtos de vocês. Parabéns pela palestra, Dr. Paulo Souza. O assunto me fascina já há 20 anos. Sou fã do Kenkobil, pois em consultório é uma alternativa maravilhosa como recurso do alto campo magnético produzido. Esta foi uma das palestras mais didáticas e de alto nível que já assisti, mostrando um excelente recurso para trabalharmos com lesões. Slides muito bons e explicações perfeitas. Muito obrigado mesmo. Show! Em 2016, lancei o livro de magnetoterapia clínica, uma alternativa eficaz para tratamento diversos. Então, também aqui deixou um colega seu da área, José Roberto Tavares, bem bacana, deixou o comentário dele aqui. Doutor, mais uma vez, então, o Kozuka já fez os nossos agradecimentos. Quero te agradecer imensamente, como sempre, muito didático. Você se preparou os slides, tá aí, já está de noite, já trabalhou o dia todo, está aí de noite aí fazendo atendimento para a gente. Com certeza que em nome de toda a equipe da Rede KNG, deixar esse agradecimento ao senhor. Muito obrigado. E sempre à disposição, aquilo lá, eu gosto de compartilhar o que eu uso, que eu aplico, né, como físico, como pessoa também. Então, estou sempre à disposição aí de todos. Quem tiver pergunta pode entrar em contato com o pessoal, que pode às vezes demorar ou não, mas procuro responder. E aproveitando também, né, ao agradecimento do colega, as palavras que ele colocou, obrigado. E também, poxa, queremos ouvi-lo também, que as experiências dele, né, a visão dele com isso também, acho que é muito interessante. Por isso quero ter acesso a esse livro aí que ele escreveu, sim. Pois eu pego o acesso, alguma forma de poder ler também. Que bacana, doutor. Nós conhecemos o Aleixo, quem apresentou Aleixo. Ele, vai providenciar isso também, tá bom? Ok. Combinado. Doutor, mais uma vez, obrigado. Pessoal, toda a equipe, obrigado. Que vocês tenham um ótimo dia. Doutor, uma ótima noite aí. Que você tenha um bom descanso logo menos. Obrigado mais uma vez, a gente conversa depois. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um abraço.